Olá a todos, nós somos o grupo 3 da equipe I. A gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de otimização. Bom, no caso, consiste em otimização do processo de produção de células fotovoltaicas. A gente sabe que o Brasil está passando corre por causa da falta de chuvas, né? Bom, existem três motivos para ocorrer essa falta de chuvas, né? O primeiro deles é o desmatamento da Amazônia, o segundo é o aquecimento global, e o terceiro é um fenômeno que ele costuma ocorrer periodicamente, conhecido como laninha. Olhando aqui no gráfico à direita, a gente vê que a matriz elétrica do Brasil, mais de 50% dela, na maior parte, ela vem de usinas hidrelétricas, né? Então, ou seja, elas dependem da água. E toda vez que a gente vê isso, uma crise energética ocorrendo, ela ocorre por causa de uma crise hídrica. Então, a gente consegue ver aqui que tem uma certa dependência do clima do Brasil para conseguir ter geração de energia. Toda vez que tem uma crise energética, é comum acontecerem os aumentos na conta de energia. E nesse infográfico aqui da direita, a gente consegue ver as bandeiras, né, que representam os aumentos. No dia 1º de setembro de 2021, eles implementaram uma nova bandeira, que é essa bandeira preta ali embaixo, chama Bandeira Escassez Hídrica. Ela aumenta ainda mais o preço da energia e ela indica que o Brasil está passando por uma crise muito séria. A gente sabe que a eletricidade é um insumo básico para toda a população. Não são só pessoas que dependem dela, as empresas também. E a gente pode dizer que ela é quase como uma matéria-prima básica para o funcionamento de indústrias ou até mesmo empresas, né? Como eu tinha falado. E isso gera um impacto na economia. Então, você ter a energia elétrica cara não é uma vantagem para ninguém. Atualmente, os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que eles são responsáveis por abastecerem 70% de todo o país, eles estão com menos de 23% da capacidade de armazenamento. Isso é um número menor do que o que registrado em 2001, que foi quando a gente sofreu por um período de apagões. Então, possivelmente, em um futuro não tão distante, a gente vai passar por uma nova fase de apagões se essa situação não melhorar. Agora, uma solução para isso é a energia solar. A energia solar está com o mercado em constante expansão, está apresentando um crescimento absurdo, até mesmo na pandemia. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico aqui da direita que de 2019 para 2020 ela cresceu 63%, de 2020 para 2021 fizeram uma projeção que ela vai crescer quase 70%. Então, ela tá parecendo, né, ser uma solução para a redução da conta de luz, uma vez que você já consegue ver essa diferença desde a sua implementação, e ele é um investimento que ele tem um retorno bem rápido, geralmente ele costuma ocorrer nos 10 primeiros meses, portanto apresenta uma rentabilidade muito boa, né? Além do Brasil, ele possui um grande potencial para esse tipo de energia, né? Uma vez que ele tem uma incidência solar considerável, e também ela ocorre essa incidência o ano inteiro, né? Agora eu vou apresentar o nosso problema. Em 2020, cerca de 450 empresas surgiram no mercado de energia solar. Isso implica uma grande concorrência, né? Uma vez que você vai tendo um maior número de concorrentes a cada mês, se você for para pensar. Uma dessas empresas que surgiram é a Light Power. É uma empresa que, diferente das outras, ela não vai ser voltada para construir um módulo solar inteiro, e sim uma parte dela, que seriam as células fotovoltaicas, que a gente consegue ver aqui na direita, né, que é essa parte azul. Bom, para isso, eu seja uma produção eficiente, né, para ela se manter no mercado, seja uma produção eficiente, maximizando seus lucros e reduzindo, né, minimizando seus custos. Então, o time de engenheiros, eles realizaram um estudo da linha de produção da empresa e chegaram à seguinte relação. Em uma hora, a fábrica ela produz o equivalente a X decímetros quadrados de células fotovoltaicas. O preço de venda é de P reais em relação ao metro quadrado da célula e está relacionado com X pela equação 10x igual a 750 menos 6P, sabendo que o P é maior ou igual a zero. E o custo de produção é dado pela função C de x igual a 30 mais 25x mais x ao quadrado sobre 3. Sendo assim, os engenheiros, né, concluíram que para a gente determinar o lucro máximo, a gente precisa descobrir o valor de x. E um outro método para a gente chegar no lucro máximo é obtendo a partir do processo de produção. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a resolução do problema. Foram fornecidos os seguintes dados: a função do custo de produção, dada pelo custo C
em função do tamanho da célula fotovoltaica X em decímetros quadrados, representado pela equação 1. A equação que relaciona o preço de venda dado por P em reais em relação ao decímetro quadrado da célula fotovoltaica é a equação 2. A partir dos conhecimentos básicos, sabemos que o lucro é igual à venda menos o custo de produção, que pode ser observado pela expressão a seguir. Sendo assim, podemos relacionar tanto a equação 1 e a equação 2 conhecidas a partir da função do lucro 3, gerando esta função aqui. O problema faz uso de duas variáveis distintas, porém ambas podem ser relacionadas por meio de uma função. Sendo assim, reescrevemos a equação 2, obtendo a equação que relaciona o preço P em termos de x, que seria essa daqui. A partir desse ponto, temos o conhecimento de todas as funções necessárias para obtermos a função que relaciona o custo de produção com o preço de venda, demonstrado abaixo. A partir das funções demonstradas, podemos modelar L de x, substituindo 2 em 3 e gerando essa função aqui. Com a função L de x modelada, devemos encontrar os pontos críticos. Para iniciar esse procedimento, devemos derivar a função L de x, como demonstrado a seguir. Já com a função derivada em mãos, basta encontrar os pontos críticos, e para isso devemos verificar os pontos onde ela assume o valor zero. Para isso, foi calculado L' de x igual a zero. Sendo assim, temos x igual a 25 como candidato a máximo ou mínimo local. Logo, devemos verificar se este valor de x realmente corresponde a alguma dessas atribuições. Portanto, devemos estudar o sinal da derivada L' de x, e para isso foi utilizado o método do varal de sinais. A partir do varal de sinais, podemos concluir que x igual a 25 é um ponto de máximo local e absoluto, uma vez que a função é crescente até x menor que 25, e a partir de x maior que 25, a função passa a ser decrescente, indicando um ponto de máximo e que a L' de x trocou de sinal, ou seja, a derivada assumiu o valor zero quando x igual a 25. Sabendo que x25 se trata de um ponto de máximo absoluto, a última etapa para a resolução do problema dos engenheiros é calcular a função L de x com x assumindo 25. Sendo assim, o lucro máximo da linha de produção de células fotovoltaicas é de R$ 1.220 por hora, ao serem fabricados 25 decímetros quadrados desse produto. Bom, então esse aqui é o nosso gráfico da nossa função. Então a gente foi no GeoGebra, colocou a função, a gente derivou a função, e a gente também colocou um ponto que representa o ponto de máximo. Então a gente pode ver que tudo que a gente explicou na resolução do exercício se concretiza aqui. Porque enquanto a derivada ela é positiva, a função é crescente. Isso quando x é menor que 25. E depois que x é maior que 25, a gente vê que a derivada passa a negativa e a função começa a decrescente. Então x igual a 25 é um ponto crítico e também ele é um ponto de máximo absoluto. Com ele a gente conseguiu ver que a energia solar é um meio muito promissor de se produzir energia, porque ela é uma energia limpa, ela é uma energia que ela vai diversificar ainda mais a nossa matriz energética, ela consegue reduzir o preço da conta de luz, que já é uma conta cara, mas quando você passa por crise ela aumenta ainda mais, e é um investimento muito rentável. Bom, agora a parte da otimização. A gente viu que a otimização é fundamental, principalmente em um setor onde a concorrência aumenta literalmente cada dia. Então você maximizar os seus lucros e minimizar na verdade, né, seus gastos, é de extrema importância. E com isso, a gente consegue ver, a gente consegue ter, né, que uma empresa consiga se manter no mercado tão acirrado como esse. E nisso também a gente consegue ver o papel do engenheiro, né? O papel do engenheiro é justamente esse, é você otimizar uma linha de produção para que ela sempre trabalhe no ponto de ótimo, né? Ela tenha o maior rendimento possível. Bom, esse aqui é o nosso trabalho. Muito obrigado por terem visto. E agora eu vou apresentar as referências.